Eu sou Eric Fabretti e já que estamos em época de Copa do Mundo, vamos falar sobre drenagem de campos esportivos. Roda a vinheta. E para falar sobre esse tema, a gente está com o nosso convidado, gerente de marketing da Canaflex, Eduardo Bertelli. Tudo bem, Edu? Tudo jóia? Prazer em estar novamente com vocês aqui. E aí, Edu, como você tá? Tá animado com essa Copa do Mundo? Tem assistido os jogos? Como que... Assistir, tem bons jogos, bons gramados, né? Dá para você ver que a Copa do Mundo aí é a excelência dos gramados e que por debaixo desse gramado tem muita coisa boa, muita tecnologia envolvida, né? É justamente isso, né, do que a gente traz hoje aqui para conversar. As pessoas veem os jogos, assistem as partidas, mas não fazem ideia do que é necessário para manter aquele bom gramado. A importância da drenagem. O que é necessário de fato? Queria que você comentasse sobre a drenagem, quão importante ela é numa partida de futebol, para que ela ocorra da melhor forma. Pois não. Nós vamos falar um pouco de futebol, porque para nós brasileiros é o esporte mais que a gente mais entende e mais fica em evidência para nós, né? Mas a drenagem ela é feita, uma boa drenagem é necessária em campos de golfe, campos de beisebol, campos de futebol, enfim, onde você tem um gramado para prática esportiva. Todos os gramados esportivos, ele tem embaixo dele um sistema drenante, que vamos supor aí, a gente está vendo a Copa, né? Dá 1 bilhão de telespectadores. Vamos imaginar que chove e por causa da chuva você tem que parar uma transmissão porque o campo alagou. É um prejuízo muito grande. Então, os gramados, eles têm um sistema drenante, inclusive porque a drenagem de um campo esportivo, ela deve ser extremamente eficiente, talvez seja uma das drenagens que precisam ser mais eficientes dentro da construção civil, tá? Então, é muito importante entender como funciona a parte de drenagem, não só para tirar a água dali, mas também para a saúde da grama. Então, Edu, essa questão da drenagem, a gente sabe que tem a drenagem na construção civil, tem essas drenagens que a gente está comentando dos gramados esportivos. Qual que é a diferença entre elas em termos de projeto, produto? Utilizam-se os mesmos produtos? Os projetos são semelhantes? Como que funciona Ah, isso aí? boa pergunta, Érico. É assim, normalmente, quando a gente vê uma drenagem na construção civil, são drenagens que têm uma responsabilidade grande, né? E a nossa tendência é achar que a drenagem de um campo de futebol, por ser um esporte apenas, vamos dizer assim, que a drenagem é mais fácil, é mais simples. E não é bem assim. A drenagem de um campo esportivo, por exemplo, de um campo de futebol, ela é muito complexa. Você imagina uma área muito grande, plana, e você tem que dar conta dessa água, tanto que chove, água que vem de cima, como a água de lençol freático, se porventura tem esse problema naquele lugar, né? Então a drenagem de um campo de futebol, um projeto bem feito, ele leva em consideração a, a recorrência de chuva pluviométrica, a rapidez da absorção, as vazões de influxo, Isso né, depende de um bom produto. de um bom produto. Tem aquele velho conceito, né, da espinha de peixe que a gente sempre ouve falar, né, que hoje já tem alguns conceitos um pouco mais avançados. Os produtos, como você citou, já sofreram uma atualização, estão mais modernos. Nós temos, por exemplo, Esse é o Cananete. esse aqui é o Cananet da Canaflex. A gente, quando está falando de campos esportivos, como a gente já citou antes, por exemplo, tem muita gente assistindo uma partida. Choveu. Eu não posso esperar o sistema drenante absorver essa água, demorar muito tempo, tudo para depois continuar a partida. Então, a drenagem de um campo de futebol, por exemplo, ela tem que ser imediata. Está chovendo e está drenando, tá? Então, é importante que seu tubo dreno tenha uma área perfurada muito grande por metro linear.
né? Para conseguir captar O mais rápido possível, essa tá? água que não para, né? Exatamente. Porque daí choveu, logicamente o tubo dreno, isso também é um conceito importante. O tubo dreno é apenas um elemento do sistema drenante. O tubo dreno não é o sistema drenante. Um tubo dreno de alto desempenho, eficaz como o Cananete, ele vai te ajudar no sentido de maior rapidez de absorção e, consequentemente, escoamento. Então, essa absorção do tubo, que a gente consegue, uma das facilidades, vamos dizer assim, é a quantidade de furos por metro linear, ou a área por metro linear perfurada do tubo, isso dá o que a gente chama de vazão de influxo. Então, você tem essa vazão de influxo grande, no caso do Cananete. Então, o sistema drenante está jogando bastante água no tubo. O tubo pega essa água com facilidade, porque ele é muito perfurado, e encaminha isso para os coletores dali darem destino à água. Tá? E é bem interessante, do isso que você falou, a construção geométrica do Cananete, né? Se a gente conseguir mostrar, né, ela, Sim, tem furo em toda a sua geometria, né? Em todos os lados. O pessoal acha isso estranho, né? e, Mas é importante por conta não só da captação da superfície, mas também do lençol freático, né? exato. O pessoal faz aquela pergunta, se é todo perfurado, a É, água não vaza, né? Sim, um pouco ela sai da tubulação, mas essa água que sai, ela não tem problema algum, porque não está saturado o sistema. Simplesmente a água está indo embora, um pouco que sai, o solo absorve, mas não fica aquela lâmina de água em cima na superfície. Rapidamente isso é escoado, tá? Então essa é que é bacana do sistema, isso é o que é e bacana da sistema ela, drenante. a água ela procura o caminho mais fácil, né, para ser Isso. feito. Então, Exatamente. Lembrando que a gente está trabalhando por gravidade, não tem pressão de água. Então a função do tubo dreno, na verdade, é abrir espaço dentro do solo, porque a água vai para o caminho mais fácil. Tendo espaço, que o tubo é um grande espaço, né, vazio, a água vai por ali e rapidamente escoa. Tá? E a flexibilidade do tubo também é muito importante. Tá? Ele é fornecido em rolo ou barra. Né? Esse aqui é um tubo. essa era uma outra pergunta que eu ia fazer, do como que é o fornecimento desses produtos, Tá, diâmetros, se é em barra, se é em rolo, a perfeito. metragem, como que é isso, a emenda, é fácil de trabalhar? É muito fácil de trabalhar. Bom, primeiro, esse tubo é um tubo de polietileno de alta densidade, né? Então, é coisa aí para durar 100 anos ou mais enterrado. Você tem aí um plástico, um polímero, então muitas vezes a gente imagina que o polímero é o mesmo, ou é o mesmo tipo para várias coisas, mas não. Em polietileno de alta densidade ele vai te dar essa característica de grande durabilidade, grande vida útil. Mesmo que no campo seja utilizado, qualquer campo que seja, algum elemento, por exemplo, um fertilizante, uma qualquer tipo de material químico para a grama, né? Enfim, isso não ataca o polietileno. Então é uma coisa para vocês pensarem, né? É Muitas um vezes é um diferencial diferencial que essa resistência química do polietileno e, dentro do plástico, né? exatamente dentro dos plásticos é o produto que mais resiste aí, né? Dentro de aplicações convencionais é o produto que mais resiste quimicamente. Então são fatores que muitas vezes a gente não presta atenção e que depois de 5, 10 anos o seu sistema drenante para de funcionar a hora que você abre é porque seu tubo foi corroído, né? No caso do polietileno não tem esse problema, tá? Agora, diâmetros é importante. Lembra que a gente está trabalhando por gravidade. E o tubo, você não tem quando você faz a drenagem, você não tem um registro para limitar a água ou não, como é a água convencional que a gente vê dentro de casa, né? Então, você tem um coletor e que vai chegar nesse coletor, vão chegar nesse coletor diversos ramais, tá? Então, logicamente, esses ramais têm que ser de diâmetro menor que o tubo coletor, né? Então a gente vê alguns projetos que chegam para a gente ajudar aí, tudo escrito assim, ó, 4 polegadas, 4 polegadas, 4 polegadas, ou seja, não se fez
essa análise, tá? Então, se os 2 primeiros tubos, seguindo nesse exemplo, forem de 4 polegadas e tiverem chegando num coletor tronco de 4 polegadas, se esses 2 primeiros tubos, aqui tem, por exemplo, 20 tubos ramais chegando, se os 2 primeiros tubos contribuírem para o tubo grande aqui, para o coletor, né, os outros deixam de funcionar. Não tem Entendeu? espaço Ele para todo não tem mundo. espaço para todo mundo. Você que tem que fazer esse dimensionamento. Então, por exemplo, num tubo de 6 polegadas, você pode chegar com um tubo de 2,5 polegadas. Ou, em milímetros, um tubo de 170, você chega com alguns tubos de 65. Tá? Uhum. Então, essas coisas parecem ser básicas, mas na hora o pessoal esquece de fazer. Então, a Canaflex, nesse sentido, ela ajuda. Lembrando aqui que a Canaflex dispõe desse serviço de auxílio, né, a quem está aplicando, a quem está projetando. É um serviço gratuito, chama, no caso da Canaflex, promoção técnica, tá? Então vocês podem entrar em contato conosco que a gente vai lá e vai dar essas dicas, né? Ainda mais porque a gente está falando de um produto com alta vazão de influxo, né? Exatamente. Então é importante aproveitar Isso. isso, né? É, Essa qualidade do produto. vou te dar um exemplo, né? Normalmente, só como um exemplo, a gente tem um tubo coletor de 230 milímetros, 8 polegadas. As pessoas falam assim, Eduardo, eu posso, ao invés de usar esse tubo de 8 polegadas, 2 tubos de 4 polegadas, não é a mesma coisa? A vazão de 28 tubos de 4 polegadas é que dá a vazão do tubo de 8 polegadas dentro do sistema drenante. Então não é a mesma coisa. Você vai precisar utilizar muito tubo para compensar a vazão do tubo de 8 polegadas. Então, algumas economias que o pessoal tenta fazer não é correto e fica mais custoso. A gente, pela experiência aí ao longo do tempo, vê muita coisa sendo feita que a intenção foi baratear, mas fica mais caro, tá? Acaba ficando mais caro. O ideal é fazer um projetinho que desde o início já tenha coerência, né? Tá? Focando no desempenho do produto. Exatamente. E Pois não. voltando à questão dos diâmetros e o Ah, sim. fornecimento, como que é então? Como que a Canaflex trabalha esse produto no mercado? Pois não. A Canaflex tem alguns tipos de tubo, de tubos drenos, tá? O Cananet é o de maior eficiência. Uhum. Ela tem um outro tubo também que é excelente, com menos perfuração por metro linear, mas também poderia ser usado levando em consideração isso na hora dos cálculos, tá? E também tem os tubos que vão até 3 metros de diâmetro, pessoal, que pode ser perfurado também, tá? Isso aí só a Canaflex faz aqui no Esse Brasil. só a Canaflex faz, tá? Mas normalmente uma drenagem, nós já fornecemos, por exemplo, tubos perfurados de 500 milímetros para a obra do metrô de São Paulo, pátio de manobras, né? E que é uma drenagem, inclusive, parecida, um pátio, como ele é plano, é uma drenagem parecida com a drenagem do campo de futebol, né? Mas praticamente, vamos ser bem objetivos, este tubo Cananet, ele é fornecido nos diâmetros de 65 milímetros, 80 milímetros, 100 milímetros, 170 milímetros e 230 milímetros. Nada impede você, se precisar de um tubo maior, por exemplo, como foi usado nas arenas, né? Praticamente todos os tubos coletores eram de 600 milímetros, conectar essa linha num tubo de 600 milímetros da linha KNTS Drain, por exemplo, que é um outro tipo de tubo que a Canaflex tem. Tá? Então isso foi muito aplicado aí nas novas arenas que foram construídas de 2013 para cá. Isso era uma pergunta também, eu tenho interesse em saber, com relação a gente teve há pouco tempo, vamos dizer, 12 anos, Sim. uma Copa do Mundo aqui, onde os gramados foram bastante elogiados, assim, né? Hum. Como que foi? A Canaflex participou desses projetos, forneceu o produto para esses gramados? Fornecemos. Bom, o Cananet, ele é um tubo padrão FIFA, porque a Canaflex não faz ele só no Brasil, faz ao redor do mundo, né? Então ele estava dentro do caderno de encargos da FIFA, pelas essas vantagens que a gente já falou, tá? Vazão de influxo, desempenho, eficiência, né? Durabilidade. Então, das 15 arenas, né,
que foram feitas de 2013 para cá no Brasil, a Canaflex forneceu para 12 delas, para o gramado de 12 dessas 15 arenas. Tá? Então a gente viu aí também uma revolução, ou uma atualização no conceito dos projetos, né? Por essa eficiência necessária, né? Também foi se adaptado alguns sistemas da Europa para nós, com insuflamento, não só com captação, mas com insuflamento de ar, tá? Mas assim, falando de uma forma mais simplificada, lembra que a gente citou espinha de peixe, né? Sim. Hoje já não é mais uma espinha de peixe, né? E depois eu explico por quê. Mas são drenos paralelos que levam a 2 coletores na lateral do campo, tá? Então, esses novos gramados têm uma característica um pouco diferente, né? E também tem assim, né? Pô, a gente forneceu para um monte de campo e aí um ou dois viraram grama sintética. Perdeu toda essa drenagem? Não, porque a drenagem, ela é a drenagem do espaço plano, tá? Então, essa drenagem continua funcionando, mesmo com gramado sintético, tá? Logicamente que perdeu aquela função também de controlar a água e os nutrientes para a grama, porque não é mais vivo, né? Mas a parte de drenagem, a parte civil, vamos dizer assim, de uma área plana, continua funcionando e foi muito bem feita, o que inclusive deu uma tranquilidade no pessoal de trocar, porque não precisaram fazer nada adicionalmente. E essa parte assim que a gente comentou da espinha de peixe, que era espinha de peixe, hoje não é mais, é porque assim, quando você vai jogar uma partida, vamos continuar no exemplo do campo de futebol, né? Você vai jogar uma partida, teoricamente, onde você tem mais fluxo de gente, é no centro do campo, nas regiões mais centrais do campo. A gente não joga mais com ponta, né? Então, é mais no meio de campo. Justamente aonde tinha o coletor central da espinha de peixe. E o coletor central estava o quê? Mais profundo ou mais raso do que os ramais? Ele estava mais profundo. Justamente na área que você tinha mais pisoteio e mais circulação de gente, Onde era mais exigido onde ali. deveria ser mais exigido, você estava com ele ali para baixo, ou seja, numa cota inferior. E também o sentido de todas as conexões que chegavam no tubo, né, estava no meio de campo, estava no meio do gramado. Ou seja, se eu estou com um problema na drenagem, como que eu verifico qual ramal está com problema? Eu tenho que escavar todo o gramado para achar aonde está um provável problema da minha drenagem. Tá? Então isso foi substituído. Esse coletor que estava no centro, eles fizeram 2 coletores laterais. Então os tubos ramais partem do centro do campo, do meio do campo, para as laterais. Ou seja, onde ele está mais raso, pegando a água que está chegando com mais rapidez da chuva, é aonde você está com o ramal no meio de campo. E daí ele vai aprofundando para as laterais. Captação no centro Isso. passou a ser melhor. Aí, por isso, a qualidade da grama também muda, a qualidade do gramado. São pequenas coisas que a gente não percebe, a gente só percebe a qualidade da grama. A gente vê e fala, oh, que gramado bonito, né? Mas tem muita tecnologia envolvida aí. Estamos falando só da drenagem, mas tem outras coisas, logicamente, né? Irrigação, a qualidade da grama, os cuidados com a grama, insolação, uma série de coisas. Mas do tema drenagem, basicamente foi esses cuidados que teve, né? De você utilizar bons produtos, você utilizar todo o sistema dentro de um colchão drenante, ou seja, todo aquele campo, ele está em cima de um sistema drenante. Ou seja, ele está em cima dos tubos, ele está em cima de brita ou geoespaçador, está em cima de geotêxtil, né? Então o campo inteiro ele está em cima do sistema drenante, tá? Não é só mais aquelas trincheirinhas da espinha de peixe, tá? Então esse conceito mudou também. Abrindo um parênteses, né, Du? Vamos falar, a gente tá falando de basicamente futebol, época de Copa do Mundo, né?
Mas abrindo um parênteses, falando de outros tipos de campos esportivos, os tubos drenos são necessários também nesses outros campos, não? Como que funciona? Sim. Existem particularidades? O que é importante nesses outros campos de esportivo em geral? Eu falo assim, golfe, futebol americano, em geral. Se você puder dar um exemplo, É boa pergunta. Assim, vamos focar um pouco assim no campo de golfe, por exemplo. certo? O Brasil aumenta o número de campos de golfe, ele está no circuito internacional de golfe, né? Existe um interesse. Logicamente, existe aquele preconceito de que é coisa de rico, né? Ou seja, mas independente da classe que utiliza o campo de golfe usa uma tecnologia muito grande de drenagem e irrigação, né? Muito especializada. Então ele tem aquela qualidade que a gente vê, né? Invejável da É grama, né? lindo, né? É Aquele muito green bonito, deles. né? Com milímetros a grama, assim, toda ela uniforme. E se você não tiver uma boa drenagem, você não consegue, né? Então, o dreno no campo de golfe é uma coisa assim tratada como de extrema importância. Você tem os greens, você tem os bunkers de areia, né, as areias brancas. Então, o cananete é regra, principalmente nas areias, né? Eles não fazem economia nisso. Não pode fazer porque essa areia é uma areia cara, é um problema você fazer a drenagem no campo de golfe, fazer a manutenção. Então, o cananete é o que dá mais longevidade nesse sistema, pela quantidade de furos. Ou seja, mesmo que você tampone furos do cananete, ele ainda consegue trabalhar com tranquilidade, né? Então, isso é Certo. um diferencial do produto, mas independente do produto, é que no campo de golfe é muito exigida a parte de drenagem. E regiões também, no Brasil, o campo de golfe tem uma tendência de pegar área degradada e transformar num campo de golfe, pelo apelo ambiental. Então isso é bacana. Então essas áreas degradadas, muitas vezes você tem áreas de mangue, mangue não é bem a palavra, mas áreas que são alagadiças, ou áreas que têm necessidade de tirar gás, que por algum motivo está se formando, né, para depois você pôr uma manta impermeabilizante, né? Aí um parênteses aqui, a Sansui, né, a Canaflex é uma empresa do grupo Sansui, a Sansui tem essas mantas para impermeabilizar. Enfim, no campo de golfe, realmente a drenagem, assim como no campo de futebol, é tratado muito a sério, né? Tá. Voltando agora ao futebol, foi importante esse exemplo que eu quis trazer aqui. Voltando ao futebol, eu ouvi uma declaração, eu não sei se tem a ver com a drenagem, mas seria até interessante para a gente colocar aqui. Na Copa do Mundo, o Vini Júnior ele comentou sobre o gramado está muito seco, Uhum. atrapalhou a prática do futebol. Não. Isso tem a ver com a drenagem também? A drenagem muito eficiente atrapalha? Ou isso É, tem mais a ver com a irrigação, pessoal? é, Talvez nos Estados Unidos, por a prática ser outra lá, o futebol americano, a bola não rola tanto no chão, essa questão não isso. vem tanto, né, em Não, pauta, mas ele reclamou de fato que o gramado estava muito entendi. seco, né? Não tem uma relação direta com a drenagem, né? Você tem uma relação da qualidade da grama. O Vini é um jogador muito veloz, então logicamente você tem aqueles subterfúgios, né, de você molhar a grama antes do jogo para deixar a bola correndo mais. Então, para quem joga de forma veloz, a grama estando um pouco úmida, né, é melhor, é um pouco melhor. Então, lá nos Estados Unidos eles não têm essa tarimba, essa manha, né, de molhar a Do grama gramado europeu, né? exatamente como a gente usa no Brasil, na Europa e tal. Então, eles não usam esse subterfúgio. Lá está seco, está alta temperatura, né, nessa Copa. Então, o Vini reclamou por causa disso, né? Porque a grama está seca, ela segura um pouco mais a bola, dá menos velocidade para ele, tá? Mas no sistema drenante, a única coisa que tem vínculo, vamos dizer assim, né? É que, logicamente, você pode molhar que aquilo rapidamente vai ser absorvido. Então, o sistema de irrigação poderia entrar, né? A gente vê aí muitas vezes o cara está dando uma entrevista, né? O repórter está lá e o sistema de irrigação começa, molha todo mundo e tal, mas eles podem usar isso porque o sistema drenante está funcionando. A hora que você irriga, rapidamente sai. Tá? Mas eles não estão usando essa forma lá nos Estados Unidos agora, porque para eles não importa.
né? Não é uma Sim, coisa que eles estão acostumados, né? resumindo, uma drenagem de bom desempenho só traz vantagem para um campo de Isso é, futebol, um campo esportivo. com a exigência que o pessoal está fazendo hoje, e não é só, a gente está falando da impressão que só, o pessoal só usa dreno em campos profissionais, tal, não. A Canaflex recebe diariamente cotações de drenos de campo, ou que vai ser no campo de treinamento, campo de várzea, qualquer campinho, né, de um condomínio utiliza dreno, né? O pessoal está exigindo uma boa qualidade da grama, ou do lugar que eles estão, eles não querem empoçamento, tal. Quadra de tênis também, bastante. Então, para campos esportivos em geral, né, a drenagem é uma coisa assim imprescindível, não dá mais para falar sem ter drenagem. E uma coisa que a gente quer deixar claro, né, é que assim, a gente dá uma assessoria para o pessoal no projeto, a gente coloca lá o Cananete, as vazões do Cananete, tudo. E aí o pessoal usa um dreno qualquer do mercado na hora de comprar. Não vai ter a mesma eficiência, certo? Então, não é que a drenagem não funcionou, foi o fato de você ter posto um outro produto com com menor eficiência. Tá? Isso Proporciona um tem que estar desempenho claro. diferente. Vai ter um desempenho diferente. Pode empoçar em determinado lugar, tal, porque não tem a mesma capacidade drenante do Cananete. Tá? Então isso precisa ficar muito claro, né? É, e eu achei importante você falar que o Cananet é um produto mundial homologado Isso, pela FIFA nos exato. gramados. Acho que essa faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, qualidade tem o seu preço. Então, não dá para a gente comparar o Cananete com outros tubos de mercado. Não é só você chegar e colocar um tubo dreno de 4 polegadas. Você tem que exigir uma vazão de influxo, né? Uma área perfurada por metro linear. Acesse a Canaflex, que a Canaflex vai ajudar vocês a fazer uma boa especificação de material. Porque senão chega na hora de comprar, vão atrás do produto mais barato, logicamente, é o processo natural, mas não vai ter a mesma eficiência. E fica muito mais caro depois estragar a grama, refazer parte de brita, geotêxtil, tudo isso porque você reduziu o preço no que dá o valor, vai de 3% do campo de futebol, é a drenagem. Por causa de 3% do valor, você vai ter que refazer muita coisa. Então, para terminar, eu só gostaria de saber quais são os erros mais comuns que o pessoal comete. Você comentou um pouquinho de utilizar Sim, outro produto, né? Mas quais são os erros mais comuns que você fez fora isso, que o pessoal comete na drenagem desses campos de futebol? tá. Particularmente no campo de futebol, esquecer da declividade, né? Porque o campo é plano, mas o campo não é plano totalmente. Se você for agachar e você for ver o campo, ele é um pouco abaulado, assim, né? Justamente para Para essa. facilitar a drenagem, né? Então, a declividade é importante, como você está trabalhando com grandes trechos, né? Então, muitas vezes o pessoal não faz a declividade da forma correta, né? As emendas são importantes, né? Como fazer uma boa, executar uma boa emenda, tá? O uso de material que a gente já comentou, né? O desemboque é importante. Aquela coisa dos diâmetros, né? É muito comum você ver pessoal usando tudo tubo de 4 polegadas para tudo, né? Para ramal, coletor, tudo. Isso vai te dar problema. Mesmo que você fale assim, não, mas está superdimensionado. Use tudo tubo de 8 polegadas, tudo tubo de 230 milímetros. Pode acontecer isso, do tubo ramal saturar o tubo coletor ali, um, dois tubos ramais saturar o coletor e não funcionar direito a drenagem. Não é por causa do tamanho do dreno, é a condição ali de contribuição para o tubo tronco, coletor tronco. Então, esses erros que a gente vê mais no dia a dia, tá? Execução, especificação incorreta de vazão de influxo ou de área perfurada, a qualidade do produto. Acho que esses são os piores assim que a gente vê no dia a dia, e a utilização do mesmo diâmetro para tudo. Esses são os E mais. a Canaflex dá todo esse suporte, né? O pessoal pode Sim, ligar, pode sim, pedir uma visita técnica, a gente especifica o produto, sim. ajuda os projetistas. A Ajuda. gente tem a Canaflex tem uma área para isso. A turma de promoção técnica, os engenheiros
O e-mail comum deles é promotores@canaflex.com.br para agendar ali uma apresentação, um auxílio. Enfim, temos um manual, tudo que a gente está falando existe no manual técnico da Canaflex, que é fácil vocês baixarem, entrar no site, dentro do produto Cananet tem um manual que está falando tudo isso que a gente comentou aqui, tá? Que foram conhecimentos acumulados ao longo dos anos que a gente foi colocando no manual. Então, pessoal, vamos usar esse serviço em prol dos gramados do Brasil. Em época de Copa do Mundo, eu acho que isso Sim, é um sim. apelo que a gente faz. Exato. Paisagismo, campos esportivos, tal. A drenagem é uma parte muito legal e que a gente tem que utilizar, explorar da melhor forma possível, né? Bom, Du, chegamos no final do nosso episódio hoje. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Eric. Estamos à disposição. Vai Brasil nessa Copa, né? Vamos ver até Tomara, onde a gente, vamos ver estamos até na onde a gente torcida. chega, né? Tomara que chegamos na final e a gente vai vencer. Vamos ver. E para vocês que nos acompanharam até aqui, meu muito obrigado. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, YouTube, LinkedIn e acompanhem os próximos episódios. Até a próxima!